paz do Senhor, tudo bem com você? Quem fala aqui nesse momento é o evangelista Wilton Alves. Estou falando da cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Essa semana a gente enfrentou aí um problema e a gente acabou não conseguindo gravar a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Mas aí a gente vai fazer um ao vivo aqui, uma live para vocês, porque essa lição ela está muito boa, ela tem muito conteúdo e nós temos muito o que aprender. Preterivelmente não vai estar lá no meu canal no YouTube. Eu nem sei se depois que a gente fizer a live tem condição de você salvar o vídeo e transpor para lá, mas vai estar aqui na minha página oficial do Facebook, que é EV Wilton Alves. Se vocês quiserem, vocês têm condição de vocês localizarem pelo Facebook, é só entrar lá no facebook.com/EV Wilton Alves, tá ok? A nossa lição de número 4, você que ainda não está indo para a igreja, né? Algumas igrejas já estão retornando os cultos normalmente devido a esse período ao qual nós estamos atravessando da pandemia mundial, que é o Covid-19, né? Muitos estavam fazendo culto online, né? Mas algumas igrejas já estão retornando com os cultos presencial. Mas nós vamos estar fazendo aqui a live, você pode estar acompanhando, ou depois também você pode estar assistindo. Esta lição de número 4, ela tem por título A Construção do Templo. Ela enfrentou oposição. Quem nunca teve nenhum tipo de dificuldade, algum tipo de oposição em algum propósito ou projeto que você desejou fazer na sua vida? Às vezes, tudo que a gente começa a fazer, tudo que a gente inicia, tudo que a gente dá início, às vezes a gente encontra um certo tipo de dificuldade. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta lição, que houve oposição, houve dificuldade, houve pessoas que opuseram a reconstrução de Jerusalém e, consequente também, a construção do novo templo de Jerusalém e de Israel. O textual da nossa lição diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática diz o seguinte: se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos estar começando ali no versículo 7, tem uma sequência de versículos, né? Versículo 9, de 11 ao 13, versículo 15, 16 e dos 21 ao 24. Essa lição ela tem um objetivo geral, significa mostrar que a nossa confiança em Deus ela nos faz vencer as resistências do maligno. E ela tem 3 ou 4 pontos nesta lição, diferente das demais. Ela tem 4 pontos específicos. Primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. E quarto, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. E é sobre isso que a gente vai estar estudando. Essa lição, no primeiro tópico, diz o seguinte: os alicerces do templo são lançados. O tópico de número 2 diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. E o terceiro tópico fala o seguinte: como se explica a falta de resistência dos judeus? O quarto tópico fala sobre a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então nós vamos dar aqui início à nossa escola bíblica dominical
E o primeiro tópico fala o seguinte: que na introdução, o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornaram do cativeiro seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Ou seja, eles retornaram, regressaram para a sua nação, para a sua terra, depois de um período de 70 anos ao qual eles estavam exilados, estavam lá na terra da Babilônia, e agora com o decreto real, agora com a carta emitida pelo rei Ciro, eles agora têm o direito e têm para regressarem para a sua terra. Nós estamos estudando sobre o despertamento espiritual. Daniel, ele foi despertado para orar. Nós vemos que ali Deus agindo na vida do rei Ciro, ao qual ele foi despertado para ajudar e entendeu que Deus estava na sua vida e estava abençoando o seu reino, e então ele emite um decreto real permitindo que os judeus retornassem, regressassem para a sua terra, e além de regressarem para a sua terra, começarem a reedificar a cidade e reconstruírem o templo de Jerusalém. E foi isso que eles começaram a fazer. Primeiro, eles começaram a celebrar as festas, eles começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, eles começaram ali a celebrar e a restaurar os cultos ao Senhor, e aqui diz que eles começam a construção dos alicerces do templo. Aqui diz que os alicerces do templo foram lançados. E aqui vai falando o seguinte: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, e os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo, e todos apresentavam muita animação para o trabalho. Ou seja, eles começaram aquilo que estava destruído, aquilo que tinha sido praticamente devastado pelo rei Nabucodonosor. A cidade foi toda queimada, os muros queimados, o templo destruído. Agora, depois de um período de 70 anos, eles começam a lançar o alicerce, começam a construir, né, a fundação do templo. E aqui diz que o povo estava motivado, eles estavam animados. Quem é que não fica animado quando você começa uma festa? Quem é que não fica animado logo nos primeiros momentos da caminhada cristã? O novo convertido, quando ele aceita Jesus Cristo, ele quer estar em todos os cultos, ele quer participar de todos os trabalhos. Quando começa um trabalho novo, aqui perto de casa, começou um trabalho novo, bem aqui nos fundos da minha casa, da minha residência, e eles estão fazendo cultos semanalmente, começaram uma vez por semana, né? Começaram às sexta-feira à noite, depois sábado de manhã, agora já estão fazendo na terça-feira, já estão fazendo no dia de domingo. E a gente aqui de casa, a gente ouve, a gente escuta os louvores, os músicos entoando, e nós vemos como eles estão animados nesse trabalho do Senhor. Então, da mesma forma aqui, diz que eles estavam animados, fazendo e lançando os alicerces do templo. E com isso eles faziam as festas, com isso eles ali celebravam as festas ao Senhor e começavam a fazer a coisa animosamente. Eles estavam alegres. Queridos, a gente precisa estar sempre alegre quando a gente começa a fazer uma coisa. Ainda mais quando estamos no início. Aqui para eles estavam lançando os alicerces, né? Toda construção, tudo que nós formos fazer precisa ter uma fundação. Uma casa, quando você vai construir, você precisa ter a fundação, os alicerces da casa. Você começa com fazendo os buracos, né? Cavando os buracos, colocando os radiês. Eu não entendo muito bem de obra, mas como a gente já construiu algumas, é mais ou menos assim, você, né, cava ali as sapatas, então coloca os radiês, começa a fazer ali
as colunas, o alicerce, que aquilo vai dar toda a sustentação para as paredes, para o prédio, para aquilo dali ter um sustento, para ficar firme. E assim foi na construção e no lançamento dos alicerces. Uma igreja, para ela ser bem fundamentada, ela precisa ter um bom alicerce, fisicamente falando e espiritualmente falando. A igreja primitiva, ela tinha pelo menos 4 pilares. Primeiro, a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. Segundo, eles andavam em comunhão. Terceiro, nas orações e até no partir do pão. Nós temos um vídeo falando sobre isso, e depois, se você quiser e tiver interesse, tem aqui na minha página no Facebook e também tem lá no meu canal, Wilton Alves. No YouTube você pode pesquisar, que fala um pouco mais sobre esses 4 pilares da igreja primitiva. Ou seja, o crente, o cristão, a igreja, ela precisa estar alicerçada na palavra, precisa haver unidade, comunhão, inclusive na parte do serviço social. Então aqui, na reconstrução do Templo de Jerusalém, eles começaram a fazer as primeiras obras. Eles começaram a fazer aqui o alicerce, as sapatas, e eles ficaram felizes com isso. Depois de um período que eles passam 70 anos fora da sua terra, não podiam cultuar, não podiam celebrar. No livro de Salmos tem inclusive um salmo que diz que eles penduravam, né, as harpas, penduravam seus instrumentos musicais nas árvores, e muitos pararam de cantar, muitos pararam de tocar. E agora eles regressam para a sua terra, começam a reconstruir a obra, e eles estão animados, alegres, felizes com isso. Ah, como é bom a gente estar alegre na obra do Senhor. Como é bom a gente estar feliz quando a gente está fazendo a obra do Senhor. Eu lembro os primeiros trabalhos que eu fiz na escola dominical. Eu lembro da primeira caravana que nós levamos 2 ônibus daqui do Rio de Janeiro para São Paulo, para o 4º Congresso de Escola Bíblica Dominical. Quase 100 pessoas nós conseguimos juntar aqui do Rio de Janeiro para levarmos para São Paulo, ali para o Congresso de Escola Dominical. Isso tem dificuldade, isso com certeza tem oposições, tem pessoas que vão dizer que você não vai conseguir, mas também tem pessoas que vão estar te auxiliando, te ajudando. Na época eu consegui as pessoas do departamento de eventos da CPAD, como a irmã Keila, a irmã Marilene, o irmão Josimar, que é ali da Cascata, em Paracambi, no Rio de Janeiro, foi uma pessoa que me ajudou muito na caravana, né? A Kátia me ajudou muito na época, quando a gente pegava as pessoas que estavam fazendo as inscrições. Teve pessoas, o Marquinho Tâmbara me ajudou, junto com a Noêmia, junto à empresa Águia Branca. Então, existe uma série de pessoas que vão se opor, mas também existem várias pessoas que vão se levantar para ajudar quando você começa um trabalho. Quando a gente criou as primeiras conferências de escola bíblica dominical, os primeiros encerramentos ao qual nós fazíamos ali à noite, né? Quando ia encerrar o trimestre, e a gente propôs em fazer 3 a 4 dias os eventos à noite, encerrando cada trimestre da escola dominical, falando sobre o Espírito Santo. Eu lembro desses primeiros trabalhos e como é bom a gente estar se envolvendo com a obra do Senhor. Como é bom a gente estar se envolvendo com as coisas do Senhor. E foi assim que aconteceu. Eles tiveram dificuldade para regressar para a sua terra. Eles tiveram dificuldade na construção do templo. A gente vê que na leitura bíblica em classe passa pelo menos 3 dinastias. Passa pelo rei Ciro, que é quem emite o decreto real para eles poderem regressar e construir o templo. Depois vai falar sobre o rei Ataxerxes, que está lá escrito no livro de Neemias, e aqui também vai falar no livro de Esdras sobre o rei Dario. Então, queridos, a gente precisa se alegrar, precisamos nos animar. Bem falar, nenhum trabalho é em vão no Senhor. No final, terá
uma recompensa. Nós precisamos se animar para trabalhar na obra do Senhor, qualquer que seja o seu trabalho, quer que seja na limpeza, varrendo o templo, ficando na portaria, sendo músico, participando do ministério de louvor, ou mesmo ministrando os louvores ou na pregação da palavra. Qualquer que seja o trabalho que você for fazer, tenha ânimo, tenha alegria, porque no final, queridos, haverá uma recompensa. Então aqui, olha, eles começaram o lançamento dos alicerces, começaram a construção do templo, mas aqui no tópico 2 nós vamos ver que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Aqui diz, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram esses samaritanos? Samaritanos, a cidade de Samaria era a capital do Reino do Norte. Depois do Reino Unificado, da época do Reino Unificado, que foi o rei Saul, depois o rei Davi, Salomão, e agora o filho de Salomão, neto de Davi, que foi Roboão, houve uma divisão do reino. Então, houve uma divisão do Reino do Sul, que foi 2 tribos que o rei Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, ficou como rei, e houve a divisão do Reino do Norte, que foi Jeroboão, filho de Nebate, que ele ficou rei sobre as 10 tribos do norte. Então houve o Reino do Sul, 2 tribos, e o Reino do Norte, 10 tribos. Então Jerusalém passou a ser a capital do Reino do Sul e Samaria passou a ser a capital do Reino do Norte. Depois que houve o exílio, o período em que o povo foi levado como escravo ao cativeiro, o que aconteceu? Eles levaram o povo como escravo, mas depois que a terra ficou ali, para a terra não ficar vazia, qual era a característica do rei? Ele pegava pessoas de outros povos, de outras províncias, da Babilônia, de outros países, e até os próprios judeus que ficaram ali, os poucos que ficaram, eles introduziam na cidade de Samaria. Então, com isso, houve uma certa mistura de costume, houve mistura na cultuação a Deus e aos outros deuses, porque eles acabaram sendo politeístas, e houve uma mistura de língua. Então, eles ficaram ali em Samaria. Então, passou a ser um povo misturado. E quando o Reino do Sul começou a se reerguer, a reconstruir, o que aconteceu? Eles se opuseram. Querido, quando você começa a fazer alguma coisa para Deus, sempre vai haver oposição. Primeira área que vai haver oposição na nossa vida é na área espiritual. A Bíblia vai dizer que em certas ocasiões o apóstolo Paulo ele queria se levantar para ajudar o povo da Macedônia. E mais de uma vez ele tentou ir até os macedônios para ajudarem, mas ele foi impedido. Ou seja, vai haver algumas ocasiões que a gente vai ser impedido, vai ter oposição na área espiritual. E em outras ocasiões vai haver pessoas que vão se colocar contra ao que você está fazendo. Não foi diferente na época da igreja primitiva. Eles achavam que ia matar o cristianismo, perseguindo os cristãos, começou matando a Jesus Cristo. Eles achavam que matando Jesus, eles iam acabar, exterminar com o cristianismo, porque as pessoas eram curadas, as pessoas recebiam milagres. Jesus fazia milagre da multiplicação dos pães, ou seja, eles recebiam ajuda social, recebiam ajuda espiritual, e as pessoas não ficavam satisfeitas com isso. E o que acontecia? O que aconteceu? Passou a haver uma grande perseguição
naquela época. E eles começam matando a Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. E hoje ele encontra a destra de Deus. Não bastando a isso, eles começaram a perseguir os primeiros cristãos, ou a igreja primitiva, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eles começaram a perseguir para exterminar, para acabar com o cristianismo. Mas quanto mais eles perseguiam, mais crescia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, queridos. Se a obra for de Deus, não adianta ter oposição. Não adianta pessoas se levantarem, porque vão levantar para cair. Você pode encontrar dificuldade, você pode encontrar oposição, mas se for de Deus, vai crescer, a coisa vai fluir no nome de Jesus Cristo. Claro que no início, nada é fácil. No começo, sempre você vai ter dificuldade, né? Diz que quando começou aquele pastor, o bispo Valdomiro, ele começou o seu trabalho, que ele saiu lá da Igreja Universal, ele começou com 6 pessoas. 6 pessoas o bispo Valdomiro começou. E hoje, quantas igrejas nós temos espalhado pelo Brasil e até fora do Brasil? A Igreja Assembleia de Deus começou lá em 1910, num porão. E hoje, quantas igrejas Assembleia de Deus nós temos? Então, pode ter oposição, pode ter dificuldade, mas se for do Senhor, a coisa vai acontecer pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque é para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No início, realmente é difícil. E aqui diz que os samaritanos, eles se opuseram. Eles fizeram uma carta e enviaram lá para o reino persa, dizendo, olha, esse povo, se você deixar eles se reerguerem, se você deixar eles se levantarem, eles vão se levantar contra vocês. Eles não vão pagar os impostos. Eles, olha, não costumam pagar imposto, pagar o tributo devido. Por quê? Israel, nesse momento, ele passou a ser uma província do reino persa, que tinha 120 províncias sobre a sua responsabilidade. Inclusive, Daniel era o presidente, era o líder dos líderes. Ele era um dos responsáveis, ou responsável principal pelas 120 províncias. E uma dessas províncias era Israel. Então eles falaram só uma parte da história. Olha, lê lá nas crônicas a história sobre esse povo, que eles são um povo rebelde. Eles não vão querer pagar os tributos, não vão querer pagar os impostos. Então, não deixam eles se reerguerem, não deixem eles se levantarem, não deixem eles reconstruírem a cidade, muito menos o templo, para eles começarem a adorar o seu Deus, porque eles vão se voltar contra vocês. Infelizmente, queridos, a Bíblia diz que o cair, né, é do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o homem, 7 vezes o Senhor o levantará pela destra da sua justiça. Para a pessoa que se desviou, como é difícil se reerguer. Para a pessoa que se afastou, como é difícil se levantar. Primeiro vem o desânimo, depois vem as acusações, né? O inimigo tentando te lembrar do teu pecado, tentando te lembrar do teu erro, tentando te lembrar de onde você caiu. Sempre tem as oposições. Eu me lembro que em certa ocasião eu quis fazer uma conferência de escola dominical lá na nossa igreja e eu fui junto ao professor Marcos Tuller, ele que era o chefe de educação cristã da CPAD na época. Fiz uma reunião com ele, levei o meu pastor presidente, na época o saudoso pastor Jonas Pereira dos Santos, e ali falamos com ele sobre fazermos uma conferência, uma série de conferências na nossa igreja, patrocinada pela CPAD, com os palestrantes da CPAD. O professor Marcos Tuller se colocou à disposição em nos ajudar.
nós conseguimos o pastor, na época saudoso, o pastor Antônio Gilberto, conseguimos o pastor Jeremias do Couto, falamos com algumas pessoas de renome na área da pedagogia, na área da educação cristã, falamos com a irmã, na época, a irmã Elisete, professora Elisete, nós falamos com algumas pessoas e depois que nós conseguimos essas pessoas, começamos a fazer a divulgação. Sabe o que aconteceu, queridos? Uma pessoa muito amiga, um pastor ao qual eu tinha um carinho especial, se levantou e falou: olha, isso não vai dar certo. Esse povo não merece esse tipo de trabalho. Parem de fazer esse trabalho. Isso aí não vai dar em nada. Esse povo aí, olha, não merece não. O pessoal é duro. Eles não vão querer compreender. E um trabalho que seria de uma magnitude tamanha, eu acabei parando e cancelando o trabalho. Depois eu falei, como eu fui lá, pastor Marcos Túlio, é melhor a gente não fazer esse trabalho não. Vamos cancelar. Sabe por quê? Existem pessoas que querem nos desanimar, pessoas que querem te colocar para baixo, pessoas que não querem deixar que a obra de Deus venha se evoluir e crescer. E aqui não foi diferente. Só que as pessoas só falam o lado mal, só falam, né, a parte má da história. E aqui eles levaram para o rei justamente a parte má da história. Olha, esse povo não vai querer pagar o imposto, não vão querer pagar o tributo. E o que aconteceu? O rei vai e cancela. O rei vai e manda parar a construção do templo. E aqui, usando até força física, nós vamos ver aqui na leitura da nossa lição. Infelizmente, né, meus queridos? É tão fácil você veicular uma fofoca, você denegrir uma pessoa, e quando você fala mal, parece que isso se espalha com uma velocidade para você dar um bom testemunho, para você falar alguma coisa que é boa. É muito mais difícil a coisa crescer. Olha, poxa, fulano de tal se levantou. Olha, estão começando ali um trabalho novo. As pessoas parecem não... Agora, foi, fulano de tal caiu, e fulano de tal fracassou. Parece que isso ganha uma velocidade imensa, né? Então a gente deve, ó, como dizia o meu saudoso pastor, fechar nossa boquinha, ficar quietinho, né? Para a gente não ficar propagando coisas que muitas das vezes a gente nem sabe o teor da história, né? É melhor a gente se levantar para ajudar do que a gente se levantar para se opor. E às vezes as pessoas se opõem achando que estão fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, antes, né, Saulo de Tarso, ele começou a perseguir os cristãos. Pedia carta, diz a Bíblia que ele viaja para Damasco para perseguir. Alguns cristãos são mortos, foi o caso de Estevão, está lá em Atos, capítulo 9. Estevão vai ser apedrejado, morto. As roupas de Estevão ficaram aos pés de Saulo, porque ele perseguia e matavam os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus, como fariseu que ele era. Até que ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Cai do cavalo e ele vai então ter um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os grilhões. Ou seja, ele achava que estava fazendo uma coisa certa. Às vezes a pessoa inconscientemente vai se opor a alguma coisa que você vai estar fazendo, achando que vai estar fazendo a vontade de Deus. Saulo estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa, porque ele era fariseu, um judeu, e achava que o cristianismo era uma seita, até que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Cuidado quem você está perseguindo, cuidado com quem você está se opondo, porque pode ser que a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, querido, não tem jeito. Vai crescer, vai dar fruto, né? Almas vão ser alcançadas,
porque é para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. E aqui diz que eles conseguiram o decreto. Infelizmente, aqui a oposição foi tamanha, que é o que a gente vai estudar no tópico 3 da lição. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Nesse caso aqui, eles tinham um decreto real, eles tinham um edito real, que era do rei Ciro, então eles poderiam recorrer e apresentar o documento que eles tinham legalidade para estar fazendo aquela obra. Eles tinham legalidade para estar reconstruindo os muros de Jerusalém e reconstruindo o templo, porque eles tinham um decreto real do rei Ciro, do rei dos medos e dos persas. Mas aqui a oposição foi tamanha, né? Eles se opuseram com tamanha força que diz que um dos opositores, que foi Sambalate, né? Que diz que um dos opositores foram Sambalate, Tobia e Gesem. Ele era o governador da cidade dali, de Samaria. E ele foi um dos que opuseram a construção do templo. Então aqui a oposição foi tamanha que eles não enfrentaram resistência. Nesse meu caso, nessa experiência que eu estou falando com você, na época da conferência que eu iria promover da Escola Bíblica Dominical, nesse momento eu não tive forças e acabei desistindo. Aqui eles poderiam ter recorrido a uma esfera superior. Eu me lembro de uma vez que a minha prima me colocou na justiça para me tomar a minha casa e foi levado isso em primeira instância. E a gente foi ali, participamos do primeiro julgamento e o julgamento não foi favorável de início. Então, quando não é favorável, o que você faz? Você recorre à segunda instância. Você vai recorrendo até chegar a uma instância superior. Você pode perder ou ganhar. Na época, a gente acabou recorrendo em segunda instância. O processo saiu da esfera de um juiz, foi para um desembargador, mas no meio do caminho a gente acabou fazendo um acordo e eu acabei ficando com a casa. Ou seja, na justiça, se você entra na justiça contra alguém ou alguém entra contra você, você tem o direito de se defender. Você tem o direito de ter um advogado e ir para instâncias superiores. Na Bíblia, ela diz a mesma coisa, queridos. Olha, sabeis que você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, uma das funções de Jesus, uma de suas atribuições é advogar em favor da igreja. Neste caso aqui, os judeus, eles não enfrentaram nenhum tipo de resistência e acabaram paralisando a obra. Deus precisou levantar outros profetas em outras épocas para que o povo fosse de novo animado e retornar à reconstrução. Foi o caso do profeta Ageu, né? O que eles começaram a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, eles pararam e começaram a construir suas próprias casas, a levar as suas vidas normalmente e passaram a deixar a parte espiritual, a parte da construção do templo. Infelizmente, queridos, quando a gente encontra a oposição, algumas pessoas estão começando na caminhada cristã, como às vezes enfrentamos oposições, como o inimigo se levanta para te desanimar, para você não ler a Bíblia, te desanimar para você não orar, te desanimar para você não buscar o Senhor, te desanimar para você não ir aos cultos, aos trabalhos. E o que acontece? Se você passa a deixar essas oposições crescerem na sua vida, você vai passar desanimando. Primeira oposição é na área espiritual. Ai, o que
Você vai ler a Bíblia hoje? Não, deixa para depois, deixa para outro dia, e com isso você vai desanimando de ler a Bíblia. Para que orar? Não, ora depois, ora outro dia, e você vai parando de orar, e isso você vai tendo um certo desânimo. Você vai parando de cultuar ao Senhor, quer seja em casa, quer seja na igreja, e você vai parando. Algumas pessoas se levantam para fazer fofoca, se levantam para se opor à sua vida, ao seu ministério, e você vai parando, você vai desanimando. Neste caso aqui, eles poderiam recorrer, primeiro, à justiça, porque eles tinham um documento oficial, eles tinham um decreto do rei Ciro. Segundo, eles poderiam ir para uma instância superior, buscar o Senhor. Deus, nós precisamos, querido, quando a gente não está aguentando, quando a gente não está suportando na esfera física, a gente precisa ir para uma esfera superior. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus para que Ele venha em nosso favor. Em certa ocasião, a Bíblia vai dizer que os sírios vieram contra Jerusalém para destruir na época do rei Ezequias. Ezequias poderia se sentir amedrontado, afrontado com as afrontas de Senaqueribe. Ele poderia ali parar, desistir, mas o que ele fez? Ele foi a uma instância superior. Senhor, olha o que ele está falando de você, do Senhor. Olha o que ele está falando do nosso Deus. Olha o que ele está falando do seu povo. Ele está dizendo que vai sitiar, que vai destruir. O senhor vai deixar? É a mesma coisa quando o irmão vai, né? A criança vai para a escola e aí tem aquele aluno malvado, maior, vou te pegar na saída. Não tem problema não, pode deixar que eu estou te esperando. Aí você é menor, mais fraco, e você fica com medo de apanhar. Quem nunca passou por isso na sua infância? E aí você, na hora da saída, está lá o camarada te esperando, né? Você então corta caminho para você não apanhar, né? Você vai por outro caminho para você não tomar uma coça. Mas o que você faz quando acontece isso? Você chega em casa e chega todo machucado, com roxo, né? O que você faz? Você vai contar para o teu irmão mais velho ou você vai contar para o seu pai? Quantas vezes meu pai precisou ir até a escola para me buscar? Meu pai saía mais cedo e ia lá. Aí eu queria ver alguém mexer comigo, né? Aí eu queria ver alguém, né? Quantas vezes eu precisei ir na escola para buscar o meu filho porque tinha pessoas lá que estavam mexendo com ele para tomar as dores do meu filho. Então foi assim também é na esfera espiritual. O inimigo vem com mais força, vem se opondo a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai falar com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. A gente vai falar com o nosso Pai Celestial, com Deus, para tomar as nossas dores. E Ezequias, ele não se sentiu amedrontado nem afrontado por Senaqueribe. Ele foi na esfera superior. Ele foi orar, foi buscar o Senhor. E diz a Bíblia que numa noite, sem que ninguém precisasse sair da cidade, sem que ninguém precisasse lutar ou guerrear, o Senhor manda um único anjo e numa noite morrem 185 mil soldados. E naquele mesmo período, Senaqueribe é morto. A gente precisa recorrer a uma esfera espiritual. Nessa época eu não consegui, acabou não indo à frente, essa conferência de escola dominical com os palestrantes da CPED, mas mais à frente, numa outra época, nós conseguimos fazer essa conferência, fizemos uma série de conferências, né? Fizemos ali com o pastor Cleiton Fortes. Deus atuou de uma forma sobrenatural, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, né? Houve outra série de conferências a qual nós tivemos a participação de outros pastores amigos nossos, de forma extraordinária. Nós precisamos buscar ao Senhor. Sabemos que vai ter dificuldade, sabemos que vai ter oposição, mas Deus sempre levanta alguém para incentivar o seu povo.
Eles estavam tristes, cabisbaixos, a cidade tinha sido destruída, a glória do templo, o templo de Salomão era algo fantástico. Era uma construção toda de ouro, de bronze, revestida de ouro, né? Com madeira de cedro, e aquilo tinha tudo vindo abaixo, e eles estavam desanimados. Mas o profeta Ageu, Deus levanta ele para dizer: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O templo vai ser mais simples, vai ser menor, mas o Espírito Santo vai habitar aí. Nós vamos ver que lá no Novo Testamento, Jesus, no seu ministério terreno, Jesus entra no templo e com isso a glória passou a ser muito maior, porque o Filho de Deus estava ali naquele local. Tudo que você vai fazer, a gente precisa, querido, não se abater com as afrontas, não se abater com as oposições, com os inimigos, como foi o caso aqui do povo samaritano, como foi o caso de Sambalate e Tobias. Mas a gente precisa recorrer ao nosso Deus, que ele virá a nosso favor, para guerrear em nosso favor, para guerrear as nossas guerras e para nos animar e nos dar força. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Neste caso especial, o povo se enfraqueceu, o povo ficou desanimado e parou a construção do templo. Ficou um período que a gente vai ver que demorou quase 20 anos, né? Na época de Neemias, no 20º ano do rei Ataxerxes. Primeiro teve o rei Ciro, depois Ataxerxes, Dario, que era contemporâneo de Daniel. Então, eles paralisaram a construção da obra, mas eles vão reconstruir, eles vão ser animados e num outro momento eles vão começar novamente a construção do templo. Mas isso vai ser matéria que a gente vai estudar, né, já na próxima semana. O quarto tópico que a gente vai ver aqui, que eles vão cessar a obra, eles vão paralisar, né, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Neste caso aqui, na realidade, o que aconteceu? Quando se para, o povo fica triste, o povo fica desanimado, o povo fica cabisbaixo, né? E os inimigos? Ah, tá vendo? Eu não disse que não ia para frente, eu não disse que não ia conseguir, e foi o caso. Os samaritanos se alegraram porque eles conseguiram uma vitória momentânea sobre o povo judeu, porque eles paralisaram a obra do templo. Talvez o inimigo esteja rindo de você porque ele conseguiu uma vitória momentânea, porque ele conseguiu te parar, te desanimar. É isso que o inimigo faz. Ele ri, caçoa, zomba, mas nós vamos ver que isso vai ser momentâneo. Deus levanta pessoas para que eles recomecem a construção. Mas isso a gente vai ver na aula de número 5, que Zorobabel recomeça a construção do templo. Não desanime, meu querido, se você está no início de uma jornada, se você está no início do seu ministério, como aqui, perto de casa, eu ainda não fui lá fazer uma visita, mas espero ir brevemente fazer uma visita aqui, porque às vezes eu sou até influenciado e sinto a presença de Deus, até mesmo aqui dentro do meu lar, quando ouço eles lá tocando, cantando, indo em louvor, ministrando a palavra do Senhor. Então, no início vai haver afronta, oposição, inimigos. Em alguns casos você vai parar, em alguns casos você vai prosseguir. Não desanime, Deus é contigo. Não desanime. Se a obra é de Deus, ela não pode parar. Mas, olha, no nome de Jesus Cristo, na semana que vem, a gente vamos estudar a lição 5. Por exemplo, essa semana eu fui acometido de uma doença, né? Minha coluna aqui não resistiu, eu fui fazer aqui um esforço aqui demasiado, que há muito tempo eu não fazia. Fui trocar aqui o step aqui do meu carro, aqui, dentro de casa,
e fiz um esforço que há muito tempo eu não estava acostumado a fazer. E com isso eu acabei ficando muita dor, tendo que ser medicado, e eu não consegui gravar a aula da escola dominical. Mas não desanimei. Ainda que eu não consegui gravar, hoje eu estou fazendo aqui ao vivo, fazendo essa live com você. Tá ok? Próxima semana, lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Eu quero agradecer você que assistiu, você que irá assistir, você que nos acompanha na rede social, quer seja no YouTube, no meu canal. Se você ainda não assinou, corre lá, assina, curte, compartilha nas redes sociais ou aqui na minha página no Facebook, facebook.com/evwiltonalves. É só você curtir a minha página que você vai ser notificado toda vez que sair uma publicação nova, ou no Instagram através do @AS_Wilton, que você vai receber aí as nossas mensagens, as nossas aulas, as nossas lives, e ser edificado para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. Não consegui gravar, mas estou fazendo aqui a live junto com você. Não sei que hora que você vai estar acompanhando ou assistindo, mas que Deus possa estar te abençoando. Um domingo abençoado, uma manhã de bênção, né? Um domingo próspero e um início de semana abençoado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Logo mais à noite, queira que você esteja cultuando no seu lar, talvez você não tenha condição de ir ainda para a igreja. Espera aí que está tocando aqui o celular. Né? Ou quer seja que você vá para um culto presencial na sua igreja, Deus possa estar te abençoando no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, nossa próxima live, querendo Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. Fique na paz.